Olá, eu sou a Mary Batistella, eu sou a geneticista molecular aqui do Mantes, Diagnósticos Avançados. A minha formação é toda na área da genética molecular. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná em genética humana. O diagnóstico molecular nada mais é do que a investigação das moléculas que a gente tem no nosso corpo, né? Então essas moléculas elas podem estar presentes nos tecidos, nos órgãos, nos fluidos corporais e elas são provenientes basicamente do metabolismo das nossas células, né? Então normalmente o diagnóstico molecular ele investiga o DNA, o RNA e as proteínas. Essa investigação ela é feita a partir de diversas técnicas, né? E o diagnóstico molecular ele veio avançando bastante nos últimos anos. Tudo iniciou mais ou menos na década de 50 com a descoberta do DNA, né, por Watson e Crick. A partir daí foi acontecendo um avanço bem considerável na área, pelo próprio avanço das pesquisas, todo o conhecimento que foi sendo gerado, principalmente na área da medicina. Então, após o projeto Genoma Humano, em que todos os nossos genes eles foram decodificados, basicamente, por assim dizer, a partir daí, junto com o avanço da própria engenharia, para poder fazer diversos equipamentos mais potentes e que fossem capazes de olhar com mais detalhes essas moléculas que a gente investiga, o diagnóstico molecular ele acabou se tornando imprescindível em diversas áreas da saúde e tem sido assim até hoje. Uma das principais técnicas e metodologias que foram desenvolvidas nos últimos anos foi o sequenciamento de próxima geração, o NGS. Essa metodologia, esse sequenciamento, ele auxiliou bastante na forma de como o diagnóstico molecular ele vem sendo empregado. Principalmente porque ele consegue avaliar centenas de genes ao mesmo tempo. E isso fez com que ocorresse um ganho em termos de tempo e também diminuição dos custos. Inicialmente era uma tecnologia mais empregada na pesquisa, mas que nos últimos anos acabou sendo imprescindível nos laboratórios de diagnóstico molecular, justamente pelo seu uso tanto na parte de medicina preventiva quanto na parte de tratamento. O diagnóstico molecular ele pode ser utilizado não só para o diagnóstico em si de diversas doenças, né? Muitas vezes os médicos eles acabam não tendo somente com a clínica 100% de certeza em relação ao diagnóstico. Esses exames eles acabam auxiliando bastante porque vão determinar a causa genética específica de determinada doença para poder auxiliar o médico no tratamento. O diagnóstico molecular também ele é extremamente importante na subdivisão de diversas doenças em grupos, né? As doenças que são mais ou menos agressivas ou as doenças que têm melhor ou pior prognóstico. Esses exames eles acabam auxiliando bastante o médico em termos de qual vai ser o curso da doença. Em termos de quais doenças poderiam ser utilizadas no diagnóstico molecular, é basicamente qualquer doença que tenha uma etiologia genética já pré-determinada, né? Então todas essas doenças que já tenham sido pesquisadas, já tenham kits desenvolvidos, já tenham conhecimento acerca daquela doença, pode se beneficiar do diagnóstico molecular.